Obrigado, Laís, por ter aceitado o convite. Obrigado, Carlos. Normalmente a gente faz esses eventos presenciais. Esse seria o nosso 10º evento. O objetivo sempre é trocar informações, compartilhar, trazer as melhores práticas e ser uma oportunidade para a gente discutir como a gente melhora os nossos negócios. Dado o cenário atual, a gente fez em modo webinar. Hoje a gente tem 3 breves apresentações. A Laís, do Facebook, eu, do F2F, olá, bom dia, e o Carlos, da Teraskin. A gente se organizou para ter mais ou menos 20, 25 minutos de fala, e aí a gente tem 10 a 15 minutos de Q&A, de pergunta e resposta, e aí a gente vai trocando. Fiquem à vontade aí no meio da apresentação de escreverem perguntas ou comentários, a gente consegue ver, consegue interagir, se não, pode, na hora que a gente abrir para Q&A, também fazer perguntas e respostas. A ordem é Laís, Felipe e Carlos, tá bom? Espero que seja proveitoso. No fim, a gente deve disponibilizar as apresentações e os contatos, caso vocês queiram fazer outras perguntas ou outros comentários. Aí o Davi manda por e-mail para todo mundo que participou. Bom, acho que era isso. Obrigado, Laís. Obrigado a todos. Bola contigo. Bom dia, gente. Eu sou a Laís, eu sou atendimento de conta no Face, então eu cuido das agências no Facebook, tenho falado muito com as agências nesse momento sobre o cenário atual, os desafios para as agências e para os clientes, e o meu objetivo, basicamente, é ajudar os negócios a encontrarem a melhor maneira de usar o Facebook. Hoje eu vou falar sobre farmácia especificamente, que eu imagino que seja o negócio da maioria das pessoas que estão aqui, e sobre como esse novo cenário tem influenciado esse negócio. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir mandando, a gente vai se organizando aqui para responder no final, ou se fizer parte do momento que eu estiver falando, eu respondo já. Mas quanto mais vocês falarem, mais legal fica, então interajam. Vamos lá. Então, quando a gente fala de farmácia e produtos, né, que vendem nas farmácias, tem uma relação muito forte com o varejo, que vinha crescendo nos últimos anos. A gente não sabe como vai ser esse ano, mas o varejo continua crescendo há muitos anos no Brasil e com um peso, né, de dinheiro mesmo, um peso de investimento, de faturamento muito alto. Então, apesar do crescimento do e-commerce, então o crescimento de e-commerce é maior do que o do varejo, mas 90% das vendas do varejo ainda acontecem na loja. E eu até assinalei aqui as categorias de produto que estão mais relacionadas com as farmácias e no cenário é bem parecido nelas também. Não sabemos como que isso vai ser depois desse momento, né? Porque esse momento também está trazendo várias mudanças, né? Pessoas mais abertas ao e-commerce, vou falar um pouquinho sobre isso. Então, essa questão da convergência, do cross-channel, que a gente escuta há muito tempo, e que a gente até vê em outros países mais desenvolvidos, nunca foi tão real e tão necessária. Por quê? As pessoas estão em casa, as pessoas estão buscando mais conforto, mais segurança, né? E essa facilidade da compra, a questão da praticidade, tem uma relação muito grande com todos esses sentimentos. Então, o que a gente tem visto, principalmente diante do Covid? Primeiro, as pessoas estão adotando novos tipos de conexão muito rápido, e eu vou mostrar alguns dados sobre isso. Os cuidados, né, as preocupações com o autocuidado estão crescendo, porque as pessoas estão preocupadas com a saúde, querem se cuidar também, e as pessoas estão buscando empresas por sua liderança. Então, eu quero ver uma empresa que está sendo boa para mim e para o mundo nesse momento, né? Apesar das pessoas saberem que as empresas também não estão no momento fácil, também sofrem esse impacto. E as pessoas estão se ajustando a essa nova realidade que a gente está chamando de novo normal e pensando como que vai ser no futuro. Então, o trabalho remoto vai voltar a ser como era antes, a gente vai continuar fazendo, como vai ser? Então, acho que todas as empresas e pessoas estão refletindo um pouco sobre isso, né?
a gente se deslocar para uma reunião em outra cidade, é realmente necessário em todas as situações, sim ou não, né? Então tem essa reflexão também. Em relação aos comportamentos, que é uma das partes mais interessantes, né, desse momento, as pessoas, tá um pouquinho desconfigurado aqui, mas eu vou falando os dados. Então, a gente teve um aumento de 70% no tempo de uso dos nossos aplicativos, isso é muito, né, considerando o momento atual, o bombardeio de informações que a gente está tendo, duas vezes o número de visualizações que a gente tinha antes em live, seja do Facebook ou do Instagram. 50% de aumento na troca de mensagens, então as pessoas não só estão mais conectadas e ativas, mas elas estão trocando mais. E 1000% de aumento no tempo de chamadas em grupo. O Facebook, inclusive, lançou as salas no Messenger, né? Então, agora dá para criar um link para uma salinha no Messenger, mandar para as pessoas que talvez nem tenham Messenger se conectarem também. Então, tudo isso significa que as pessoas estão muito mais conectadas. Óbvio, o Facebook, eu acho que a gente estava até comentando, assim, nem em momentos que a gente tem atividade super alta, os números chegam nesse ponto. E as pessoas estão muito interessadas e buscando muito a questão da saúde, né? Então, 73% das pessoas afirmam que isso foi uma pesquisa que a gente fez no Facebook, em alguns países que já estavam nesse mundo de coronavírus um pouco antes do Brasil, e 73% afirmam que acham que o coronavírus pode afetar a sua saúde, então estão mais preocupadas com isso, 75% evitando locais de aglomeração. Então, isso significa que informação sobre saúde nesse momento é uma coisa muito valiosa, né? Todo mundo quer saber, todo mundo quer entender mais, então isso é super importante também. Em relação aos comportamentos de compra, a gente também tem muitas mudanças. Os produtos que eram importantes antes, agora nem sempre são, né? Tipo a roupa de ir para o trabalho. Talvez nesse momento ela não seja tão necessária quanto um pijama. E aí aqui, os produtos relacionados à saúde, vitaminas, suplementos, cuidados pessoais, estão entre os produtos que as pessoas pretendem gastar mais. A gente não, assim, é difícil dizer quando, como, né? Porque todo mundo também tem a questão financeira própria, mas esses produtos estão entre os que são priorizados no momento, né? Então as pessoas estão com mais interesse e às vezes até o que a gente tem visto bastante por exemplo, um e-commerce criar uma parte específica sobre produtos de ficar em casa relacionados ao momento, ou dentro de uma farmácia, ter uma seção ali de autocuidado, por exemplo, que é uma das coisas que é importante nesse momento. Então, como que a gente adapta também para facilitar que as pessoas encontrem esses produtos e levem esses produtos, né? Então, isso também é super importante. Então, as pessoas estão muito cuidando mais de si mesmas e do mundo. Então, para autocuidado, por exemplo, exercícios em casa tem explodido nesse momento, e é uma das coisas que, será que depois do Covid vai ser igual era? Ou será que as pessoas vão se acostumar a, de vez em quando, fazer exercício em casa? Muito conectadas com a família, videochamadas, como a gente já falou, muito conectadas com a sua comunidade, então indo em ajudar, e tem um senso maior de união no mundo todo por causa dessa causa. Então, a gente tem visto também essa interação muito global, que é diferente do que a gente via normalmente, né? Então, eu falei que as pessoas têm expectativa de que as marcas liderem. O que isso significa, né? O que isso significa para o negócio de vocês? Eu acho que é uma reflexão super válida que todo mundo precisa fazer. Então, as pessoas querem que as marcas se adaptem bem a esse momento. Por exemplo, fechar serviços não essenciais é uma das expectativas que as pessoas têm. Eu já estou vendo farmácias que tem, por exemplo, um caixa do lado de fora da loja para quem não se sente confortável em entrar, ou um e-commerce que está entregando mais rápido do que antes. Claro que isso é super desafiador, né? Mas são iniciativas que são valiosas nesse momento. Condições de pagamento flexíveis é uma outra expectativa das pessoas e ajuda para produzir produtos essenciais. Uma outra coisa que também
tem sido muito valorizado, que não está aqui nos números, é a questão de informação, conteúdos que sejam relevantes para esse momento das pessoas. Então, 85% concordam que as marcas poderiam ajudar. Aqui já é um dado do Brasil, tá? Então, eu trouxe esse dado porque ele é especificamente do Brasil, diferente daquela pesquisa que era mais global. Então, as compras online estão crescendo, 37% das pessoas afirmam que aumentaram a compra online, principalmente de alimentos e produtos de limpeza, questões relacionadas à saúde também estão bem em alta, e 42% estão comprando mais pelo celular. Então, pós-Covid, esse é um outro ponto que eu acredito que vai mudar muito, né? A gente não vai voltar para como a gente era, a gente vai evoluir e mais para esse caminho do omnichannel cada vez mais. Então, a gente fala um pouco de o mercado vinha crescendo, a gente tem um comportamento muito ativo e de muita conexão entre as pessoas, de solidariedade também, e de expectativas em relação às marcas, né? Então, como que as marcas se preparam? Vamos começar a falar sobre esse momento para as marcas e como que a gente pode fazer isso da melhor maneira. A gente está separando esse momento em 3 fases. A primeira fase é essa fase imediata, que basicamente eu preciso entender como que os meus funcionários vão ficar, o que eu preciso organizar e, ao mesmo tempo, continuar estando lá para os meus clientes, né? Atendimento para o cliente continua sendo importante, mesmo nesse momento imediato de se organizar mesmo. No curto prazo, a maioria das marcas estão entendendo como que eu continuo vendendo, como que eu continuo estando lá para os meus clientes nesse novo cenário. E aí, manter a confiança e a afinidade, a proximidade com os clientes, aqui é super importante também. E aí, no médio e longo prazo, quais foram as mudanças que vieram do Covid que vão ficar? Ou o que mais que eu percebi que eu posso mudar e que eu vou poder fazer com mais tempo? Então, isso também é muito importante. E aqui, o que a gente tem visto muito em vários mercados é essa questão de se digitalizar, então ter mais etapas dos seus processos, não só de venda, de todos os processos digitais. Isso é um ganho. Então, diante disso, quais são as partes que a gente viu que funciona bem, sim, digital? Ou diante do peso que o varejo tem, como que eu posso trabalhar para o meu e-commerce ser mais relevante para quem tem e-commerce, ou para eu ajudar o meu varejista a vender online? Então, essas são as 3 fases que a gente está vendo. E aí, se vocês puderem comentar em qual fase que vocês acreditam que estão, manda aqui no chat para a gente começar a conversar. Conversem comigo. Então, qual que é a importância de uma marca forte nesse momento? A gente tem várias pesquisas, tem vários estudos que mostram que ter uma marca forte nesse momento faz a diferença no médio e no longo prazo. Então, a gente precisa começar a entender o que a minha marca pode oferecer para as pessoas nesse momento. As pessoas têm expectativas super altas, né? E acho que cada negócio tem que entender o que é possível para ele, o que essa marca pode fazer, mas com certeza estar lá, estar presente nesse momento é o mais importante. Então, as drogarias, principalmente, têm mudado de uma extensão do consultório médico, onde eu vou comprar remédios, para um lugar de bem-estar e cuidado pessoal, que está muito ligado com o momento que a gente está vivendo. Então, o que a gente vê? 52% das pessoas estão usando a internet para pesquisar sobre saúde, e 1 em cada 4 pessoas afirmam que essa é a melhor fonte de informações sobre saúde. Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que as pessoas, o cross-channel, ele já existe, né? As pessoas já estão numa farmácia e consultam online, ou saem de casa já com uma decisão do que elas vão buscar, ou das marcas que elas têm mais interesse. Então, a gente sabe que, sim, o online afeta muito a vida real também, porque tudo isso faz parte de um todo, né? Então, seja quem for o cliente da sua marca, com certeza ele está no Facebook. O Facebook tem 136 milhões de pessoas ativas todos os meses, 95% das pessoas conectadas
95% das pessoas que têm acesso à internet estão no Facebook. Então, realmente é muito representativo e as pessoas estão se conectando por muito tempo, né, no momento. Então, como que a gente aproveita esse espaço com o nosso cliente da melhor maneira possível? Eu sempre falo que é como se o celular hoje fosse um outdoor que está sempre na frente dos clientes, e aí a gente precisa encontrar a maneira que cada marca vai trazer isso e aproveitar isso da melhor maneira. E o Facebook tem buscado cada vez mais ter soluções para todo o funil. Então, para todo o funil de uma empresa. Seja para trabalhar a primeira etapa aqui de marca, gerar demanda, ou para gerar venda, no mundo online ou no mundo offline. Então, quando a gente fala de marca, o que a gente quer é que as pessoas conheçam a sua marca, tenham interesse, para depois isso ser levado a uma ação, né? Então, esse é o trabalho que a gente precisa fazer. E se eu não trabalho bem a base do funil, é muito difícil aqui na ponta eu ter um resultado positivo. Então, por isso é tão importante. Quando a gente fala de trabalhar marca no Facebook, muitas vezes tem uma associação até histórica, porque foi assim que começou realmente para trabalhar minha marca, eu preciso bombar minha rede social. Então, eu preciso ter curtidas, eu preciso ter comentários. E a gente fez uma pesquisa há uns anos atrás, a gente vem falando muito sobre isso com as marcas, que mostra que curtir, clique, que pra gente é curtir, comentar, compartilhar, seguir, não tem uma relação com lembrança de marca, com lembrança de anúncio, nem com intenção de compra. Então, não necessariamente uma marca que é super bombada na rede social tem um resultado bom de faturamento, né? Então, a gente precisa apostar em soluções que estejam diretamente ligadas a trazer o resultado que o negócio realmente espera. E muitas vezes tem uma falsa ideia de que bombar a rede social vai trazer isso, sendo que isso não é 100% verdade. No mundo digital, a gente tem muitos fatores que influenciam no reconhecimento de marca, né? Falando especificamente de marca agora. O alcance é um dos primeiros deles. Então, a primeira coisa que uma marca precisa olhar é: eu alcanço todo o meu público? Eu estou falando com todo o meu público? E a maioria das marcas não faz isso. E aí eu preciso entender, se eu não estou falando com todo o meu público, é melhor eu ter uma frequência maior com um público mais qualificado? Será que eu preciso rever meu investimento para conseguir falar com todo mundo? Qual que é a melhor estratégia aqui? E aí cada marca precisa entender o seu ponto de partida, né? O que é melhor para ela. Então, alcance e frequência são métricas que vêm da TV, do rádio, sempre existiram, e que às vezes a gente olha e fala, não, isso não é necessário. Mas a verdade é que, sim, elas têm muito valor, por isso elas estão aí há tantos anos, e no digital também elas são super importantes. Além disso, conteúdo que chama a atenção, então eu preciso ter um conteúdo que no fim do dia as pessoas se lembrem, né? E isso não é tão fácil assim, porque as pessoas são expostas a muita coisa todos os dias na tela do celular. Qualidade do criativo, então, qual que é a importância do meu criativo? O criativo é a sua vitrine. Então, eu preciso que o meu criativo tenha tudo a ver com a minha marca. Eu sempre falo também que se a assinatura no final do meu anúncio pudesse ser de outra marca, o meu criativo não está fazendo tanto sentido, porque ele deveria ser muito personalizado para o meu negócio, para as coisas que têm a ver com a minha marca, né? Principalmente no Natal dá para ver muito isso, assim, alguns anúncios que poderia ter qualquer assinatura no final que faria sentido. Isso significa que eu não estou aproveitando a identidade e o valor da minha marca propriamente, né? E por último, conexão com as pessoas. Então, essa conexão real com as pessoas, ser lembrado, trazer algo que importa para o dia a dia das pessoas é algo que tem muito valor e que nesse momento tem ainda mais importância. Em termos de frequência, a gente tem uma pesquisa também que mostra que uma frequência de 2 por semana já consegue garantir uma percepção de marca. Então, trabalhar com essa... Se você nunca fez marca, nunca fez construção de marca no Facebook, começar por aí é um ótimo ponto de partida. E aí, para entender se 2 é suficiente ou não, né? Tem alguns fatores que podem influenciar aqui. Então, por exemplo, eu sou uma marca já super estabelecida, então talvez 2 seja suficiente. Se eu sou uma marca nova,
talvez eu precise de uma frequência 4, né? Minha mensagem, se eu tenho uma mensagem que eu já estou martelando há muitos anos, talvez uma frequência 2 seja suficiente, porque essa mensagem já está muito presente no dia a dia das pessoas. Ou, se aqui nessa parte de mídia, eu estou no momento de Dia das Mães, no momento de aquecimento do mercado, talvez eu precise também ter uma frequência maior, porque o meu concorrente está com uma frequência de 5. Então, eu preciso estar ali junto com ele. Então, esses são os 3 fatores que a gente pode analisar para definir a frequência de uma marca. Alguém já tinha ouvido falar nisso? Já tinha pensado sobre isso na construção de marca digital? Comentem aí também, enquanto eu vou terminando aqui. E aí, por que isso tudo importa, né? Por que essa questão do funil importa? Por que alcance e frequência importam? Porque todas as pessoas passam por diversos pontos de contato até chegar na venda. Às vezes ainda é difícil a gente entender quais foram cada um desses pontos de contato, como eles influenciaram, mas a verdade é que todas as pessoas passam por essa jornada, né? Então, eu procurei um creme online, depois eu adicionei no carrinho e desisti, fui na loja, experimentei, pesquisei de novo, e aí finalmente eu compro. Então, todas as pessoas passam por uma jornada que tem vários pontos de contato, e todos eles são importantes para chegar nessa venda no final, né? Esses 3 objetivos são os objetivos que a gente recomenda para a construção de marca. Então, o alcance é mais massivo, o reconhecimento de marca já olha mais para a atenção e visualização de vídeo para as pessoas assistirem mais tempo do seu vídeo. Não vou entrar nos detalhes aqui, mas só para vocês saberem. Se eu não tenho que olhar para o engajamento para curtidas, esses são os 3 objetivos que a gente recomenda para a marca. E aí, beleza, eu estou fazendo alcance e frequência, eu acho que isso está gerando algum fruto para mim. O que mais que eu posso entender a partir disso, né? A gente tem uma pesquisa muito legal para a marca, para a gente entender exatamente qual foi o valor que o Facebook trouxe. E aí, o que é essa pesquisa? Basicamente, eu separo um grupo exposto ao meu anúncio, um grupo controle que não vai ver o meu anúncio, e no final eu rodo uma pesquisa com essas pessoas. Então, vocês escolhem algumas perguntas. Nessa pesquisa, eu posso perguntar, por exemplo, qual que o quão provável é que você compre da marca tal na próxima vez que for comprar produtos para pele. E aí a gente compara os resultados da pesquisa, né? Então, a diferença das respostas do grupo exposto e o grupo não exposto é exatamente o valor que o Facebook trouxe. E a gente tem muitos cases de sucesso de marca que a gente sempre usa, atrela essa pesquisa, porque ela é a solução mais exata que a gente tem realmente. E aí a gente tem o número de incremental, né, na percepção de marca que o Facebook trouxe. É mais complexo que esse estudo, mas é mais para todo mundo saber que isso existe e que é uma possibilidade que as grandes marcas sempre usam para entender o resultado e até trazer insights também para a marca. Por último, aqui, a gente sempre fala em Facebook que é uma plataforma muito poderosa, que tem as pessoas muito presentes. Então, o que a gente precisa é entregar a mensagem certa para a pessoa certa, na hora certa. Nesse momento que as pessoas estão super conectadas e estão com interesse alto por saúde, qual que é a mensagem certa para o seu negócio, né? Então, isso é muito poderoso. Qual que é a minha mensagem principal para esse momento? Como que eu posso ajudar? Quem que é a minha pessoa certa? Porque as pessoas que não compravam online estão comprando mais, as pessoas que não tinham tanto interesse em saúde estão com mais interesse, e a hora certa, com certeza, é agora. Com certeza, esse momento é um momento que vai fazer a diferença na percepção de marca das pessoas no médio, longo prazo, e tem uma influência grande no momento atual também. Então, esses 3 pontos são os principais. Além disso, não é um momento fácil, então eu tentei trazer uma perspectiva do que a gente pode fazer nesse momento, mas eu sei que não é um momento fácil e estamos juntos, assim, com a F2, com os clientes da F2. Estou super aqui para ajudar no que for possível, tentar encontrar as melhores soluções possíveis para esse momento também.
E é isso. Obrigada. Mandem perguntas se vocês tiverem. Teve uma pergunta aqui do Carlos. Se existe alguma iniciativa do Facebook para o segmento de saúde? A gente tem cada vez mais se verticalizado. Então, a gente tem pessoas focadas em clientes relacionados à saúde hoje. E a nossa ideia é fazer eventos para esse público, trazer insights dessa vertical cada vez mais. Então, a gente tem investido muito em pesquisa, em dados e em ter pessoas que são especialistas nisso, né? Porque um tempo atrás, antes da gente ter isso, era muito difícil uma pessoa saber tudo de saúde e de imobiliário e de tudo, né? Então, do mesmo jeito que eu sou atendimento da agência e a minha especialidade é agência, a gente tem também os atendimentos de clientes que se especializam por verticais, e aí saúde está dentro de uma dessas, que a gente tem algumas pessoas especializadas. Mais uma pergunta aqui sobre a frequência de 1 a 2 semanal. Sim, 2 semanal é o que a gente indica, o mínimo que a gente indica. Mais alguma pergunta? Eu tenho mais uma. Para a gente fazer o teste do grupo controle, a gente precisa ter um investimento mínimo? Como que funciona na prática? Tá. Essa pesquisa não tem um custo da pesquisa, né? A pesquisa não é paga, mas a gente precisa, sim, de um investimento mínimo em mídia para o resultado ser estatisticamente significativo. O que isso significa? Isso significa ser estatisticamente significativo, significa que se eu rodar esse estudo de novo, em algum outro momento eu teria aquele mesmo resultado, né? Então, significa que é uma pesquisa válida, que eu posso confiar nesse resultado. Esse investimento mínimo é de 150 mil em até 3 meses. Então, ele pode ser dividido por 50, 50, 50 por mês. E essa questão de pesquisa, até a gente está recomendando muito nesse momento. Algumas marcas falam, mas nesse momento de incerteza, é um momento para eu fazer pesquisa? Sim, porque a gente está supondo muita coisa, né? Supondo que isso funciona, que aquilo funciona, e quando eu faço uma pesquisa fica mais claro exatamente o que funciona para a minha marca. Uma pergunta aqui. E para a OTC? A categoria estava engatinhando no e-commerce. Como a categoria está se saindo em meio à pandemia? Olha, não tenho dados especificamente sobre OTC, mas o que a gente tem visto muito é os anúncios colaborativos com varejo, né? Que basicamente é o seu produto e o varejo se unirem para impulsionar eles. E para os e-commerces ainda está um pouco instável. Então, a gente tem visto, por exemplo, o ROI das campanhas de e-commerce variando um pouco mais, mas é o que eu falei, as pessoas estão mais aptas a comprar online. Então, por mais que talvez o custo por compra seja um pouco mais alto, ou para alguns negócios está sendo super bom também, é importante manter essa presença, porque essa pessoa, depois do Covid, provavelmente vai continuar comprando, né? Aqui uma pergunta do Fábio. Existe um outro aplicativo mais focado para o business healthcare? Não existe? Do próprio grupo Facebook? Não, acho que não. A gente tem aplicativos parceiros, né? Então, a gente tem Facebook, Instagram, WhatsApp, e aí a gente tem o Audience Network, que é a nossa rede de aplicativos e sites parceiros que a gente usa todo o poder de segmentação do Facebook para falar com essas pessoas em aplicativos parceiros. E uma coisa que a gente sempre fala, não sei se nessa pergunta o que tem por trás é a questão do B2B, né? Mas se for isso, para o B2B sempre tem uma pessoa por trás de um negócio, né? Então, a gente pensa muito em quem que é essa pessoa que está por trás do seu negócio e como que a gente pode encontrar lá no Facebook. Porque, com certeza, ela está também nas plataformas do Facebook. Aqui, mais uma pergunta. E para o mercado de produtos controlados? Alguma dica? Da Laís, me achará. E ela comentou aqui antidepressivos. Deve estar em alta, hein? Então, a gente sabe que
mesmo pelas políticas do Facebook, é um pouco mais complicado, às vezes, falar de remédios com prescrição. A minha dica é ir por essa linha de conteúdo, de informação. Então, falar de saúde mental, trazer informações relevantes para as pessoas. É muito difícil você falar, você está com um problema, toma um antidepressivo. Mas começar a trazer conhecimento das pessoas sobre esse assunto, por mais que não vai, por exemplo, trazer uma venda diretamente, é muito importante para a relação que as pessoas têm com a sua marca no longo prazo, né? Então, eu acho que essa parte de conteúdo, seja fazendo uma live com um parceiro, seja um conteúdo rapidinho que fale sobre saúde mental, e tem uma empresa bem legal que está fazendo isso, chama Vitaleri, só trazendo uma referência. Eu acho que isso também tem uma relação importante para o longo prazo com esses clientes, de sentir que eles tiveram uma ajuda nesse momento. A gente está vendo isso bastante também. O Fábio completou aqui que ele estava falando do workplace. Boa, bom ponto, eu não tinha entendido sua pergunta. Eu achei que estava falando mais voltado para anúncios. A gente tem uma plataforma de comunicação empresarial que chama Workplace. Eu uso, ela é maravilhosa. É como se fosse um Facebook, só que com todas as pessoas do seu trabalho, né? Então, por exemplo, eu tenho um chat com o meu time, eu tenho um grupo do meu time onde as pessoas sobem os arquivos, por exemplo, se vai rolar um comunicado, alguém faz um post num grupo importante, o Mark vai lá e faz um post, então é muito legal. O Workplace está com algumas iniciativas no momento para ajudar as empresas que estão tendo dificuldade com essa parte de comunicação interna da empresa mesmo. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu não tenho certeza de tudo que eles estão oferecendo, mas eu posso depois mandar o material para vocês. A Laís pediu para repetir o nome da empresa. Vão me avisando se eu respondi as perguntas, tá? O nome da empresa é Vitaleri. O Fábio fez mais uma pergunta. Legal. Então, o Workplace é muito legal para comunicação interna, mas tem licenças, né? As pessoas precisam estar dentro do Workplace e pagar essa licença para poder usar. O que a gente vê muito é, na verdade, usar o próprio Facebook para criar essa conexão. Então, eu tenho empresas que têm grupos no Facebook com seus fornecedores para passar informações nesse momento que a gente está tendo menos interação pessoal. Por exemplo, eu vi um grupo com corretores para falar sobre como usar algumas ferramentas digitais que estão sendo mais usadas nesse momento. Então, tudo isso é muito legal também. E para esse ponto de comunicar com médicos, com fornecedores, eu acho que o Facebook normal, né, ter um grupo fechado ali, não sei se todo mundo sabe, mas dá para ter um grupo fechado e aprovar todas as pessoas que vão entrar, é o melhor caminho. Grupos é um dos pontos que a gente aposta muito no Facebook e que a gente vai lançando cada vez mais funcionalidades também. Fábio, eu acredito que funcione também, mas se você tem uma empresa parceira que está todo mundo no Workplace, melhor ainda, que a gente tem uma separação maior do pessoal e o profissional. Beleza, gente? Acabou. Laís, eu vou pular o Fernando aqui, a pergunta do Fernando, a gente volta no final. Tá bom, beleza. Só para garantir que dá tempo de tudo, de passarmos tudo. Super obrigado aí pela apresentação. Obrigada, pessoal. Continua aqui com a gente já volta um pouco mais de Q&A. Beleza, tá, no final eu respondo então. Bom, vou para a próxima.